Bem-vindos à aula 2, Inteligência Emocional e a Maturidade Cristã, da nossa matéria de Psicologia Pastoral. Na aula 1, nós aprendemos um pouco sobre os temperamentos e agora vamos falar sobre inteligência emocional. Você que está aí com a sua apostila pode acompanhar o tópico 1, temos aqui base bíblica. Citamos aqui Provérbios 16:32. Melhor é o que tarda a irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. E para começar, para introduzirmos o tema inteligência emocional, eu gosto sempre de dar um exemplo que eu considero bem claro para que os meus alunos eles entendam um pouco da essência da inteligência emocional. Vamos imaginar, sabe aquelas bombas de dinamite? Tem muito em desenho animado que tem um pavio. Pois bem, vamos pegar essa ilustração aqui, essa imagem de exemplo. É como se a inteligência emocional fosse esse pavio e essa dinamite. Mas como assim, pastor? Eu vou explicar. A inteligência emocional, ela vai contar o tempo que você demora para explodir. Vocês já ouviram falar daquele ditado que se falava antigamente que a pessoa ela tinha um pavio curto? É mais ou menos sobre isso. Aconteceu uma situação de estresse, uma situação que a pessoa está ali com os sentimentos aflorados, é como se acendesse aquele pavio. Mas qual é o tempo que aquela pessoa demora para explodir? O que seria explodir aqui? Seria perder o controle. Então, a inteligência emocional ela vai falar sobre duas partes desse contexto. A primeira parte, o tempo desse pavio, se ele é curto, se ele é longo, se a pessoa ela demora para explodir ou se ela explode rápido. Pisou no dedão do pé dela, ela explode. Pavio curto, baixa inteligência emocional. Agora, aquela pessoa ela aguenta mais as pressões e tudo, e ela demora para explodir. Porque é certo que em algum momento vai acontecer na vida de qualquer cidadão, qualquer homem, qualquer mulher, um momento em que vai perder um pouco ali o controle. Mas isso pode demorar ou não. Então, a primeira parte da inteligência emocional é essa. Quanto tempo a pessoa demora para explodir, para lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros. E a segunda parte da inteligência emocional, quando explode, qual é o tamanho dessa explosão? Quanto tempo a pessoa agora vai demorar para se recompor e para pegar de volta o controle das suas emoções? Uma vez que a pessoa perde o controle, ela vai, vamos dizer assim, vai estourar. Nesse momento ela vai falar o que não devia, vai fazer o que não devia, mas quanto tempo ela vai ficar naquele momento ali de descontrole emocional? Tem pessoas que ficam muito tempo. Tem pessoas que elas vão dar um grito ali e já vão voltar, vão respirar e vão voltar. Então, a primeira parte aqui, que é essencial para o tema, é a gente entender isso. Inteligência emocional vai falar muito sobre isso. Precisamos lidar com as nossas emoções, gerir nossas próprias emoções, como está aqui na definição. Inteligência emocional é a habilidade de reconhecer e gerir as próprias emoções e as dos outros. Isso aqui é muito profundo, né? Precisamos reconhecer as nossas emoções. Nós precisamos saber quando
nós estamos tristes, frustrados, chateados, irritados, precisamos nomear as nossas emoções, o que a gente está sentindo, porque isso vai fazer com que a gente tenha um tratamento diferente para cada emoção, não é verdade? Precisamos reconhecer aquilo que a gente está sentindo. Às vezes a gente acha que está triste, mas às vezes não é tristeza, às vezes é frustração. E quando a gente pensa em frustração, o que foi que nos frustrou? Tem algo que precisa ser trabalhado. É por isso que nós aconselhamos sempre para quem tem crianças, para treinar essa habilidade na criança. Quando a criança tiver um comportamento, fala para ela: você está sentindo tristeza, você está triste por causa disso, eu te entendo. Acolher, nomear, ajudar a criança a reconhecer essas emoções. Isso é trabalhar a inteligência emocional na criança para que se torne um adulto ainda melhor. Então nós precisamos reconhecer as nossas emoções e gerir essas emoções. Se está acontecendo uma situação que a gente está ficando estressado, se a gente está começando a ficar com raiva e a gente sabe que as consequências da raiva podem ser ruins, geralmente a gente vai se afastar daquela situação, né? Quantas vezes nós nos arrependemos porque não nos afastamos de uma determinada situação, de uma determinada pessoa no momento certo, no momento adequado? E quantas outras vezes nós evitamos brigas quando a gente se afastou de uma determinada discussão no momento certo? Então, quando a gente reconhece, consegue gerir as nossas emoções, tudo fica mais fácil. Quando a gente começa a reconhecer que a gente está ficando estressado, irritado, ou que alguma situação está nos causando tristeza, a gente consegue parar esse processo. E também a gente precisa aprender a reconhecer as emoções das outras pessoas. E gerir isso em qual sentido, né? Vamos dar um exemplo aqui bem claro. Se você tem filhos pequenos, a gente não pode provocar ira nos nossos filhos, né? Nós não podemos despertar emoções em outras pessoas, porque isso vai ter consequência na vida daquela pessoa e na nossa vida também. Quando a gente reconhece que uma pessoa está irritada, a gente não pode ficar ali provocando. A gente precisa dar um tempo para aquela pessoa, né? Se a gente reconhece que uma pessoa está triste, a gente pode ajudar. E tem vezes que a melhor forma de ajudar é deixando aquela pessoa ter o momento dela, gerir as emoções dela. Às vezes a gente consegue ajudar e às vezes a melhor ajuda é a gente se afastar. E isso é uma habilidade que principalmente nós líderes, pastoras, precisamos ter essa habilidade. Aqui no tópico 3, vamos abordar os 5 pilares da inteligência emocional que foi descrita por Daniel Goleman. Ele falou da autoconsciência, autocontrole, motivação interna, empatia e habilidades sociais. Aqui a gente aprofunda um pouquinho mais no tema inteligência emocional. Quando a gente fala em 5 pilares, a gente está falando de uma base, tá? Autoconsciência, capacidade de reconhecer suas próprias emoções, compreender como elas afetam seus pensamentos e comportamentos. Então aqui a gente já tem algo mais profundo. Não só a capacidade de reconhecer suas próprias emoções, como a gente já trabalhou até aqui, mas compreender como elas afetam os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Se a gente vive constantemente ansioso, estressado, isso vai afetar como a gente pensa, o que a gente está pensando e como a gente está se comportando. Se eu sou mãe e eu vivo ansiosa, estressada, como que vai ser o meu comportamento diante do meu filho?
Se você é um pastor, uma pastora e vive sobrecarregado e não está conseguindo gerir as suas emoções, está frustrado, está chateado, está irritado, e como você vai se comportar diante dos teus liderados, diante da igreja? Nós precisamos compreender como as emoções elas afetam os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. E como nós vamos fazer isso? Com certeza através de estudos, mas de uma forma mais prática e mais simples aqui. Sempre faça uma reflexão sobre o seu dia, sobre o que está acontecendo com você, sobre como você se comportou com determinada pessoa, como você está se comportando principalmente com a tua família, isso é muito importante. E faça uma análise do teu comportamento. Às vezes a gente não vem da emoção para o comportamento, às vezes a gente analisa do comportamento para a emoção. Eu estou me comportando dessa maneira, por que eu estou me comportando dessa maneira? O que eu estou sentindo? Então isso é muito importante. Para a gente que trabalha também com adolescentes, é muito importante a gente trabalhar com a autoconsciência quando a gente está falando ali sobre adolescente. Porque muitas vezes os adolescentes eles têm uma rebeldia ali dentro deles, mas tem causas também, né? Não são só ali os hormônios. É um momento ali conturbado que eles estão aprendendo ali a reconhecer quem são, o papel deles, criando uma identidade, também um sentimento ali de pertencimento a algum grupo. E aí aquela rebeldia, que muitas vezes é tratada apenas como algo que vai passar, ela pode ser nomeada. Tem uma emoção ali, aquela emoção está fazendo com que aquele adolescente se comporte de tal maneira. Às vezes aquele adolescente está se sentindo rejeitado pelo pai, às vezes ele está ferido, está triste. E quando a gente consegue captar essa mensagem que está ali por trás dos comportamentos, dá para mover bastante coisa, né? E sempre colocar a ação do Espírito Santo, né? A gente está falando aqui de pastores, pastoras, líderes, futuros pastores, e a ação do Espírito Santo ela é muito importante aqui, porque o Espírito Santo ele pode nos guiar nesse caminho também de nos mostrar, nos fazer entender o que está acontecendo. E aliando isso com os estudos que nós temos aqui, a gente consegue dar um suporte muito melhor, não só para os adolescentes, mas para qualquer pessoa que chegar até nós com algum problema emocional, que precisa de um braço amigo, né? Um ombro amigo, precisa de alguém, né? Muitas vezes precisamos de alguém para nos ajudar na nossa jornada, na nossa caminhada, até atingirmos realmente a maturidade cristã. Aqui também falamos sobre autocontrole, é o segundo pilar. A habilidade de lidar com emoções impulsivas de maneira saudável, manter a calma e reagir com sabedoria. Lidar com emoções impulsivas, né? Precisa de autocontrole. E aqui a gente fala também sobre domínio próprio. Nós precisamos praticar o domínio próprio. Lidar com emoções impulsivas não é fácil, principalmente para alguns temperamentos, como o sanguíneo, que a gente trabalhou da aula 1. O sanguíneo ele é muito impulsivo, então a gente precisa aprender a se controlar com calma, sabedoria, para não reagir de forma que a gente machuque os outros e a nós mesmos. Motivação interna, ter propósito e entusiasmo genuíno por fazer o que é certo, sem depender de recompensas externas. E aqui se fala muito sobre disciplina também, né? Disciplina é fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, né? Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito.
Então, nós precisamos, para isso, ter propósito, né? O propósito, ele vai nos dar aquela força que nós precisamos para avançar, para não desistir. A gente está nessa onda ainda, né, dos coaches. Eu não tenho nada contra até um certo ponto, mas porque às vezes faz muito sucesso, né, esses coaches, essas pessoas que ficam lá, vamos lá, você vai conseguir, você vai fazer R$1 milhão, e pessoas pagam muito dinheiro para ouvir uma palestra dessa motivacional, mas essa é uma motivação externa. Funciona, mas a pessoa ela vai ouvir essa palestra no domingo, na segunda ela acorda às 4h30 da manhã, toma um banho gelado, vai ler um livro, vai caminhar e tudo, e vai fazer, aí na terça começa um problema, na quarta tem outro problema, na quinta-feira ela já está desmotivada de novo. Por quê? No final a gente precisa de uma motivação interna. Ter pessoas que nos ajudam, nos impulsionam dessa forma é importante? É importante sim, mas isso por si só não faz a gente chegar tão longe, tá? E muitas vezes a gente precisa percorrer um caminho mais longo para alcançar aquilo que a gente deseja, não é verdade? E para isso a gente precisa ter propósito e um entusiasmo genuíno para fazer o que é certo, sem depender de recompensas externas. Empatia, capacidade de entender e se colocar no lugar dos outros, reconhecendo emoções alheias. Isso aqui é muito importante. A empatia também vai ser muito falada na próxima aula de aconselhamento pastoral. Principalmente nós que somos líderes, precisamos ter e desenvolver cada vez mais empatia pelo próximo, tá bom? Precisamos nos colocar no lugar do outro. Se algo não te afeta, mas afeta o outro, você precisa entender. Eu dei um exemplo na nossa turma presencial, que vamos supor, um cachorro foi atropelado, morreu ali na frente da igreja. Para você talvez isso acontece, né? É ruim, não deveria acontecer, mas o cachorro ali, coitado, foi atropelado, morreu. Só que aí vem uma pessoa muito desesperada, muito aflita, em prantos, chorando. E aí, para você não bateu daquela forma, você não sentiu daquela forma. E aí você vai falar, não, que isso, era só um cachorro, Não, você precisa ter empatia. Aquela pessoa foi mais sensível àquele episódio e tá tudo bem. Somos diferentes, sentimos diferente. O que não pode é a gente diminuir o que o outro está sentindo. Nós precisamos reconhecer a emoção do outro e entender o que o outro está sentindo. E isso é um processo. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras pessoas nem tanto. Mas nós precisamos desenvolver cada vez mais a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, tá bom? Empatia, isso é fundamental. E o quinto pilar aqui é habilidades sociais, saber construir bons relacionamentos, resolver conflitos e comunicar-se de forma eficaz. Isso daqui também está intimamente ligado à nossa próxima aula de aconselhamento pastoral, tá? Nós precisamos construir bons relacionamentos, precisamos aprender a resolver conflitos e nos comunicar de forma eficaz. Se nós que queremos arrebanhar pessoas para o reino de Deus, nós não conseguimos ter bons relacionamentos, nos relacionar bem com o nosso irmão, com o nosso próximo, com o nosso líder ou com o nosso liderado, vai ser uma tarefa complicada, né? A gente pode ver que Jesus, ele é o melhor exemplo disso, né? Ele se relacionava muito bem com as pessoas. Nós precisamos aprender a também criar bons relacionamentos, resolver conflitos, principalmente você, pastor, pastora, você também, pai e mãe de adolescentes.
Você que trabalha com adolescentes, com jovens, trabalha com casais, muitas vezes nós precisamos não só resolver conflitos, né? Porque na nossa vida a gente acaba resolvendo conflitos, mas quando a gente fala do próximo, a gente auxilia na resolução do conflito, né? E isso já fala também sobre a comunicação eficaz. Se a gente não consegue se comunicar de forma eficaz, a gente não consegue resolver conflitos. Também é difícil manter bons relacionamentos. A comunicação, ela é extremamente importante. Uma boa comunicação, ela pode ajudar uma pessoa ou pode afastar uma pessoa, certo? A Bíblia e as emoções. Jesus chorou, teve compaixão, se irou sem pecar e demonstrou amor constantemente. Emoção não é pecado, mas requer maturidade para lidar com ela. Então é muito interessante isso, né? Jesus, ele se deixou transparecer, né? Transpareceu ali as emoções na sua caminhada. E a gente pode aprender muito com a trajetória de Jesus. Prejuízos da falta de inteligência emocional. Dificuldade de manter relacionamentos saudáveis. Reações explosivas ou passivas. Insegurança e baixa autoestima. Isolamento emocional, má gestão de conflitos, tomada de decisões precipitadas. Então, a gente precisa se ater a esse ponto, tá? A gente precisa começar a trabalhar e dar importância à inteligência emocional. Como desenvolver, então, a inteligência emocional? Buscar o autoconhecimento com oração e autoavaliação. A gente já falou um pouco aqui sobre isso, né? Praticar o domínio próprio, né? Ouvir mais e reagir menos. Isso aqui é muito importante, né? A gente vê pessoas que elas são muito reativas, né? São pessoas que tudo elas estão prontas para reagir, para falar. Você entra aqui a impulsividade, né? Então, muitas vezes nós precisamos ouvir mais e reagir menos. Desenvolver empatia com os outros, participar de discipulado e mentoria espiritual. Aceitar correções com humildade, certo? Você que quer aprender um pouco mais sobre inteligência emocional, nós estamos desenvolvendo uma mentoria para quem quer fortalecer essa área, quem quer trabalhar também nessa área. Se você quiser, pode nos procurar também, certo? Jesus e a inteligência emocional. Ele demonstrou empatia. Jesus chorou com Marta e Maria, mesmo sabendo o que iria acontecer, mas ele chorou com Marta e Maria, mostrando ali empatia. Autocontrole diante de falsas acusações, não respondeu com raiva. Motivação interna, não fazia nada por vaidade, mas pela vontade do Pai. Consciência emocional, sabia o que se passava nos corações das pessoas. Gestão emocional, lidou com traição e abandono, com compaixão e perdão. E você, o que faria se tivesse passado por tudo que Jesus passou? Nós sabemos que no ministério muitas vezes passamos por momentos de traição, abandono, mas como a gente tem lidado com tudo isso? Precisamos lidar com compaixão, precisamos aprender a perdoar, a gerir as nossas emoções para chegarmos nesse nível de inteligência emocional, de maturidade cristã. Então reflita sobre uma emoção que você teve dificuldade de controlar. Reflita não só sobre uma emoção, eu vou estender isso daqui, esse exercício aqui em sala. Reflita todos os dias, tire um tempo antes de dormir e pense sobre as suas emoções naquele dia. Reflita sobre o que você sentiu, sobre o que você falou, sobre o que você pensou.
isso vai te ajudar muito a reconhecer as emoções e a lidar com elas. E como você poderia reagir de forma mais madura e cristã? Faz parte dessa reflexão. Se aconteceu no seu dia um momento em que você explodiu, pense um pouco sobre isso, como você poderia ter agido para evitar essa explosão, o que você poderia ter feito para retomar o controle das suas emoções mais rápido. Sempre faça essa autorreflexão, isso é muito importante. E você que quer se aprofundar mais no tema inteligência emocional e você está buscando uma mentoria, ou você também que deseja fazer terapia, né? A terapia ajuda muito. Nós temos sessões de psicanálise, tá? Eu tenho algumas vagas ainda na minha agenda. Se você tiver interesse em ser acompanhado, a aprender a reconhecer suas emoções, a gerir as suas emoções, se você quer aprender a ajudar o próximo, a sua família, os seus filhos, eu te aconselho a procurar também essa ajuda, a fazer terapia semanalmente, porque a gente consegue te guiar nessa jornada de ter uma maturidade cristã, desenvolver uma inteligência emocional que vai edificar muito a sua vida e a vida das pessoas que te cercam. Espero que essa aula tenha sido boa para você, que você tenha aprendido um pouquinho sobre esse tema que é complexo, é um tema extenso, mas a gente trouxe aqui os principais tópicos para que você continue seguindo nessa caminhada do aprendizado. Não pare por aqui, procure mais sobre o tema, leia, veja vídeos, porque com certeza é uma ferramenta muito boa e essencial no ministério. Até a próxima aula.